Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro ABI Live Talks. Quero dar boas-vindas a todos os participantes, todos os nossos convidados. Reforçar que o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre novos negócios e teremos grandes empresas aqui participando desse debate. Quero reforçar com vocês também a participação dos próximos encontros nas próximas quartas-feiras, dia 23, onde o encontro será sobre o tema tecnologia, e no dia 1º/7 teremos encontro sobre pessoas, onde o tema será pessoas. Quero agradecer também o apoio da revista Plásticos Industriais pela divulgação do evento e pela colaboração com a ABI nesse momento. Cumprimento também, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e cada um dos presentes. Então, de imediato, já passo a palavra para a Ângela, para que possa se apresentar e falar um pouquinho da empresa na qual ela representa. Ângela, por favor. Bom dia, Graminha, obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, e junto com o Fernando, com o Jair, com o Paulo e com o Ricardo, bom dia para vocês também. Então, eu trabalho na TOTUS, né, a TOTUS é uma empresa desenvolvedora de software, tecnologia, agora também com inteligência artificial e com TechFin. Eu trabalho na parte de produto, com desenvolvimento das soluções que são focadas para a manufatura, para a logística e para a agroindústria, e também com a oferta desses desenvolvimentos para a gente levar para os canais e, consequentemente, para as empresas e para os nossos clientes. Ângela, muito obrigado. Passa a palavra agora para o Fernando. Fernando, por favor. Bom dia, pessoal. Também agradeço bastante o convite aí para participar dessa live aí. Bem contente de poder participar. Então, eu sou o Fernando da Silva, eu trabalho na Senior Sistemas. A Senior é uma desenvolvedora de soluções para gestão, né? Então, a gente tem produtos de gestão empresarial, logística, soluções de recursos humanos, acesso e segurança, um portfólio bem completo para atender essa parte de soluções para gestão dos clientes. A minha área também é a área de produto, eu sou o head do produto RP da Senior, e também trabalho em toda essa questão da evolução do produto, do como a gente vai ajudar os nossos clientes e levar soluções e ofertas para eles, para ajudar eles dentro dessa jornada, dentro desses desafios aí, da transformação dos negócios deles. Obrigado, Fernando. Passa a palavra para o Ricardo Gonçalves. Ricardo, por favor. Sim. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, agradeço a ABI pela oportunidade, Graminha, Ângela, Fernando, Jair e Paulo, prazer estar com vocês. Eu sou o Ricardo Gonçalves, diretor de desenvolvimento de negócios da Pollux. A Pollux é uma multinacional joinvilense, nós fazemos desde linhas de montagem, linhas de produção, passando por células robotizadas, logística interna para abastecimento de linhas de produção, para tirar produto acabado em produção, sistema de visão com e sem inteligência artificial, e também toda a parte de software para organizar todo esse chão de fábrica. É um prazer estar aqui com vocês e desejo a todos uma excelente live. Obrigado, Ricardo. Jair, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Quanto tempo a gente não se vê ao vivo mesmo, né? O time, faz tempo que nossos eventos não acontecem. Infelizmente, a gente conseguiu agora criar esse novo momento. Pelo menos na live nós estamos nos vendo novamente. Bom, a CT é uma empresa de consultoria, ela tem já mais de 25 anos no mercado, e ela atua basicamente no foco de supply chain management, né? Gestão de planejamento de empresas, para a manufatura, a parte logística, e atua basicamente tanto nos processos, né? Nos processos do dia a dia, modificação, melhorias, na parte de tecnologia, implementação de ferramenta para que esses processos possam acontecer, e também na educação, capacitação das pessoas. Aquela velha máxima, né? Não adianta nada você ter um belo do carro, uma Ferrari, e você não conseguiu dirigi-la, né? Então, a gente atua nesse tripé que garante que todos os processos aconteçam, né? Boa live para nós aí. Obrigado, Jair. Passa a palavra, então, para o Paulo. Por favor, Paulo, se apresente. Bom dia a todos, pessoal participante aqui da live e todos que estão nos assistindo.
Quero também agradecer a BI pela oportunidade de estar aqui participando. Meu nome é Paulo Narciso, eu trabalho na Harbor. A Harbor é uma empresa que trabalha com software para indústrias, mas mais voltado para o processo de produção em si. Não é automação, mas parte de informação, especialmente nas áreas de controle de produção, controle de qualidade. A gente trabalha há quase 25 anos já com essa área. Temos clientes no Brasil todo e no exterior também, e temos trabalhado fortemente agora na área de indústria 4.0 também. É um prazer participar aqui com todos vocês, com esse time de peso aqui, muito bom. Maravilha, obrigado. Eu vou me apresentar, eu sou o Marcelo Graminha, eu sou diretor da ABI, e vou passar rapidamente um slide para contextualizar qual é o papel da ABI para quem ainda não conhece, né, essa associação. Já estão vendo a tela? Legal. Então, a ABI é a Associação Brasileira de Internet Industrial, é uma associação sem fins lucrativos, foi criada há aproximadamente 4 anos, né, que tem como propósito acelerar a adoção da internet industrial no Brasil. Quando a gente fala em internet industrial, a gente fala aqui de projetos de conectividade, projeto de indústria 4.0, ou seja, tudo que possa ajudar as empresas a acelerar esse processo que nos últimos anos no Brasil acabou sendo desacelerado. Então a gente precisa retomar essa jornada, a gente precisa fazer com que as empresas do Brasil sejam ainda mais competitivas e sigam esse movimento global que vem acontecendo, né, no mundo inteiro. A ABI conta hoje aproximadamente com 50 empresas associadas, dentre elas startups, empresas nacionais, multinacionais, trabalhamos também com instituições de ensino, né, e tem como propósito, então, esse momento de acelerar esse contexto no Brasil. A ABI, ela já promoveu 11 encontros nacionais, né, espalhados em diversas cidades do Brasil, e já participamos de mais de 100 palestras, levando essa mensagem e ajudando as empresas dentro desse contexto. Participem, o site da ABI está na tela de vocês, abi.com.br, fica à vontade para nos procurar, para entender a dinâmica da empresa e realmente ser um associado dentro da associação. É importante citar também que a ABI ela tem parceria com a Indústria Internet Consórcio, o AIC, que é externo, né? Tem grandes empresas internacionais que participam desse, e a ABI, na verdade, é um espelho da Indústria Internet Consórcio, trazendo essa ideia para o Brasil para promover e acelerar o crescimento das indústrias brasileiras. Vou parar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, a partir na última live que nós tivemos semana passada, um tema que foi onde conversamos com grandes empresas, verificamos uma frase que me chamou bastante atenção, no momento da conversa, foi que a nossa vida não está parada, né? Ela está sendo transformada. Eu achei muito relevante esse contexto que foi colocado por um dos convidados, né? E esse realmente eu entendo que esse é um sentimento que a gente tem percebido, né? A gente está vivenciando uma transformação, me parece muito mais rápida do que talvez se preveu ou se fosse acontecer se não tivéssemos nesse momento da Covid. Eu gostaria de iniciar esse papo, né, fazendo uma pergunta e gostaria que todos contribuíssem com essa pergunta, né, se vocês entendem que as empresas perceberam de forma prática que pode ter se movimentado antes de se adequar a esses novos modelos de negócio, né, ou seja, quanto tempo vocês imaginam que a gente está acelerando esse momento e se as empresas poderiam já ter se preparado melhor para chegar a esse momento da Covid, em que transformou, de forma geral, o nosso dia a dia. Ricardo, você pode começar, por favor? Posso sim, Graminha, posso sim. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que, no geral, né, o Covid encontrou a maior parte das empresas despreparadas, né? Claro, e as empresas estão sofrendo as consequências de forma bastante diferente. Tem empresas mais capitalizadas, com fluxo de caixa mais robusto, que está sofrendo um pouco menos, mas tem muitas empresas que estão sofrendo bastante, né? É quando o rio seca que as pedras aparecem, né? Então, a realidade realmente tem impactado bastante as empresas, né? Agora, eu acredito que muitos executivos, né, eles sabemos, né,
da importância de ter regras de negócios atualizadas, de ter tecnologias atualizadas, da importância da indústria 4.0, da digitalização, da transformação toda, né? É sabido. Porém, todos têm uma agenda bastante extensa, né? E, de repente, esses temas que sabemos que eles eram importantes, ou que são importantes, eles não estavam nas top priorities, né? Tinha outras coisas que estavam ali nas nossas principais prioridades. E eu acredito sim que o Covid ele tem acelerado, né? A gente, quando olha para a agenda, fica pensando, poxa, eu poderia ter feito essa implantação, eu deveria ter feito esse projeto. Então eu acredito, e a gente agora como Paulo está falando, a gente tem já observado uma demanda bastante crescente, né? De projetos de grandes indústrias e também de indústrias de médio porte, procurando pela transformação digital, procurando pela indústria 4.0, porque viram que isso pode ajudar nesse momento, isso vai endereçar esse novo momento que nós estamos vivendo e que viveremos. Então, é um negócio que é uma transformação que ela começa agora, mas ela ela muda realmente profundamente o nosso dia a dia, seja como pessoa física, seja como empresa. Maravilha. Paulo, como é que você tem visto esse momento? Sim, como foi falado, tem muita necessidade de transformação rápida, né? São poucos os negócios que foram pouco afetados. Se as empresas poderiam ter se preparado para isso antes, acho que o Ricardo foi feliz em dizer, olhar para trás e falar que sim é fácil, né? Sim, sem levar em conta tudo mais que estava acontecendo. Mas, então, algumas atividades que a gente vê que, eu cito exemplo, por exemplo, essa necessidade de produzir EPI, antes mesmo de falar de máscara para todo mundo, mas equipamento de proteção para hospitais, para o pessoal da área de saúde. Isso é uma coisa que, de novo, olhando para trás, é fácil de ver, nossa, como a gente demorou, estava explodindo a coisa já na Itália, tinha explodido na China, quando começou no Brasil, olha só, acho que a gente vai precisar aqui de equipamento de proteção individual, né? Então falta um pouco dessa percepção, é muito fácil olhar para trás e achar defeito, obviamente, mas falta um pouco desse radar do que está acontecendo para fora, para as empresas também tomarem essas atitudes e se prepararem para isso, né? Essa quantidade de ações que tem que ser tomadas agora poderiam estar um pouco mais preparadas antes. Mas eu vou citar outras ações que as empresas, as indústrias, principalmente, que é a área que a gente tem mais contato, estão tomando que poderiam ter sido feito antes, né? Então, várias empresas estão organizando turno de limpeza diferente do turno de trabalho, para ter menos gente ao mesmo tempo na fábrica. É uma coisa que, queira ou não, a limpeza está lá, entre aspas, atrapalhando a produção. Podia ter sido feito antes. A parte de digitalização, de informação, de processo, são coisas que também podiam ter acontecido antes. O Covid serviu como um gatilho. Então, sob essa ótica, é uma oportunidade que realmente tem que ser aproveitada para poder tirar partido disso. Outro exemplo óbvio é a questão de reuniões virtuais, né? Quanta viagem não poderia ter sido evitada, vamos chamar assim, antes, questão de custo, com tudo, né? Mas, enfim, acho que as empresas estão reagindo, poderiam ter sido feito antes, sim, mas não dá para julgar só olhando para trás. Ângela, obrigado, Paulo. Ângela, como é que você tem visto esse momento, Ângela? Tá no mudo, Ângela? Tá no mudo, Ângela. Isso, pronto, gente. Até parece que não é de tecnologia, né? Eu concordo com o que foi falado aqui, foi bem pontuado, e eu acho que um dos itens que foi bem relevante é a questão de algumas barreiras que caíram, especialmente eu falando aqui de manufatura, que a gente tem bastante experiência e a gente tem trabalhado muito, né, na questão de digitalização. E você sempre tinha, como foi comentado aqui, várias agendas, clientes com outras agendas, entendem a importância, mas isso sempre ia se deixando, né? E a gente tinha barreira cultural, tinha barreira de pessoas, né? Tem a máxima que sempre era trazida, que as pessoas têm problema com tecnologia, as pessoas têm resistência à tecnologia, e esse momento de Covid, ele especialmente, eu acho que ele derrubou essa barreira da digitalização, daquele medo
que as pessoas, empresas, todo mundo utilizava, não como desculpa, mas que realmente naquele momento era um item importante, que era essa aversão à tecnologia, e isso com o Covid, em 1 a 2 semanas, ficou claro para todo mundo, né, seja pelo momento, é claro, que as pessoas tiveram que aprender, então, que foi pontuado, né, da questão de reuniões virtuais, né, na TOTVS nós temos a matriz em São Paulo, mas tem 6, 7, 10 CDs espalhados no Brasil, e esse sempre foi uma dificuldade, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, para a gente falar online, porque as pessoas não têm esse comportamento, né, elas não conseguem ficar online, aí fala junto, não respeita, se você está com 3, 4 pessoas, numa sala, a gente acaba esquecendo que tem pessoas que estão online. Então, esse momento, ele serviu, eu acho que um dos grandes pontos também para a questão cultural. Talvez, né, fora o que já foi comentado, esse era um ponto que a gente não conseguiria mudar tão radicalmente como foi mudado agora. Obrigado, Ângela. Jair, dentro desse contexto, quanto tempo você acha que conseguimos acelerar de transformação digital nesses últimos 3 meses? Né? E se entende que as empresas poderiam ter acelerado algum desses momentos? Dentro como foi dito já, né? É até complicado falar depois dos comentários que foram feitos, mas a grande resposta sempre é um grande sim, óbvio, as empresas poderiam ter se preparado antes, né? Mas eu acho que, sempre gosto de falar, né, vendo o copo meio cheio, né, eu acho que a Covid, tirando toda essa questão da doença, ela vai ser lembrada como um grande diferencial nesse aspecto de implementação de tecnologia, utilização melhor de IoT e assim por diante. Ele vai ser lembrado como o impulsionador, né, porque, como você já falou, o Ricardo, o Paulo já comentaram, né, as empresas foram obrigadas a utilizar da tecnologia, ou tanto no que diz respeito a parada, por exemplo, uma coisa que eu acho que está acontecendo também muito, as empresas estão aproveitando, algumas que estão paradas, fazendo a manutenção dos equipamentos e melhorando, trazendo inovações que possam ajudá-las na saída, na retomada, que já está começando a acontecer, pelo menos aqui em São Paulo a gente está começando a perceber já as movimentações, e se preparando então para essa retomada e a volta, então, numa velocidade que eu acredito que vai ser em alguns setores mais rápidos do que outros, né? O setor que a gente tem atuado recentemente, né? Trabalhado praticamente todos os dias, é uma ação de beleza, ação de saúde, né? Então, a retomada está sendo esperada, já está começando a acontecer, né? Em outros setores, talvez demore um pouco mais, mas acho que nós vamos sair com um aspecto bastante positivo, tirando todo esse aspecto da doença, óbvio, né? Um aspecto positivo em termos de utilização de tecnologia, sim. Obrigado, Jair. Fernando, como é que você vê isso? Como é que a Sênior tem se passado, tem se enxergado seus clientes e se isso também acelerou alguma transformação interna aí de vocês? Uhum. Eu até o Jair comentou, né, tem até uma piadinha que rola nas redes sociais aí de que a gente discutia quais são os grandes agentes da transformação digital das empresas, né, daí estava lá o CIO, o CEO, e agora entrou esse tal de Covid aí, acelerando tudo, né, como a Ângela falou, quebrando barreiras, derrubando dúvidas que as empresas tinham, nós mesmos, né, as empresas de software, por mais que a gente estivesse tão envolvido com tecnologia, a gente no dia a dia, na forma de se comunicar com o cliente, fazer eventos, reuniões com as equipes, tudo isso mudou drasticamente e muito rápido, né? Foi realmente acelerado. E eu diria que mais do que se as empresas perceberam, eu acho que, além de perceber, a gente vê no mercado, né? Que empresas que já tinham isso na agenda, empresas que já estavam se preparando para isso, já estavam começando a experimentar as tecnologias, já experimentando novos modelos de negócio, elas estão e vão passar muito mais fácil, né? Ou se dá para dizer fácil, né? Ou talvez passem um pouco menos pior do que as outras empresas nesse cenário, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar bastante, o Ricardo comentou no início, né, em relação a uma jornada,
talvez está começando agora, né? A gente ainda nem sabe o que tudo vem pela frente. É importante a gente lembrar também que não se faz transformação, não se muda um modelo de negócio da noite para o dia, né? O que a gente vem experimentando nesses momentos agora são experimentos de uso de tecnologia para digitalizar alguns processos, tornar alguns processos mais fáceis de serem usados, né? Então essa transformação mesmo, ela vai vir ao longo do tempo, né? Ela é uma jornada que começa e que à medida que a minha cultura mudar, o meu mindset mudar, os meus processos mudarem, o foco de tudo que eu estiver fazendo realmente estiver direcionado para entregar uma boa experiência para o cliente, aí sim a gente vai começar a ver esses benefícios e essa transformação, né? Então, como os demais falaram, isso é uma jornada, isso é um começo, né? O que a gente está vendo é sim uma pandemia, um vírus chegando e nos ajudando talvez a quebrar uma série de barreiras e acelerando e priorizando algumas agendas que talvez estivessem menos priorizadas antes do que a gente viu agora. Legal, Fernando. Deixa eu fazer agora uma pergunta mais direcionada para o Ricardo e para o Paulo. Se tratando de indústria 4.0, né, vocês acreditam que as empresas que já iniciaram essa jornada, que já estão caminhando nessa jornada, têm mais facilidade de explorar ou se adaptar ou criar novos modelos de negócio, né, pensando que esse momento, né, empresas elas precisam se adaptar rapidamente, às vezes, a novas demandas que possam servir, a novos tipos de consumo, ou seja, as empresas que estão dentro desse contexto conseguem se adaptar melhor a essas novas realidades, novos modelos? Paulo, pode começar com você, por favor. A resposta é que sim, essas empresas que já estavam nessa jornada 4.0 iniciada vão ter vantagem, sim. Que tipo de vantagem que eu enxergo e principais que podem fazer? Primeiro, a agilidade. Se você tem processos mais digitalizados, você tem mais informação, mais visibilidade do que está acontecendo, mais transparência, por que as coisas acontecem na fábrica, você consegue entender rapidamente o impacto de mudanças que ocorrem e agir mais rápido em cima disso. Eu preciso trabalhar com menos gente na linha. Ok, eu precisei fazer rapidamente essa mudança. Como que isso está impactando a minha produtividade? Se eu tenho essa informação na mão, eu consigo ajustar mais rapidamente. Eu não tenho que esperar 2, 3, 4 dias para ver o impacto daquilo se materializar, para então pensar numa solução. Eu consigo monitorar isso desde o início e já flexibilizar, eu já adaptar a minha produção para conseguir funcionar de uma maneira otimizada dentro dessa nova realidade. Eu consigo, se eu tenho uma cadeia de suprimento longa ou mais longa, e eu consigo ter visibilidade entre cliente e fornecedor, eu consigo também adaptar as necessidades. Se o fornecedor sabe que o cliente vai precisar logo à frente, isso é muito mais fácil a partir da hora que essas informações já estão também digitalizadas, ele consegue se planejar para atender essa demanda, evitar a falta de um componente, de alguma coisa nesse fornecedor. E sempre que você tem mais informação para entender o que está acontecendo, e a indústria 4.0 tem muito a ver com isso, você consegue agir, reagir e resolver mais rapidamente essas necessidades, essas situações. Até um inventário de pessoas e capacidades, vamos chamar assim, se eu conhecer e tiver isso registrado e recuperar de uma maneira fácil o que cada pessoa tem capacidade de fazer, que treinamento que tem, consigo adaptar meu processo também quando uma pessoa-chave precisa ser afastada, eu consigo colocar rapidamente uma pessoa com o treinamento, com a habilidade para poder substituí-la sem ficar tendo que buscar, perguntar e ver quem que pode substituir. Então, são alguns exemplos de como estar mais imerso na indústria 4.0 pode ajudar essa adaptação mais rápida. Legal, Paulo. Maravilha. Ricardo, Apollo, você como uma empresa que ajuda muitas outras empresas a entrar nessa jornada, como é que vocês têm visto? Isso tem facilitado? O que vocês têm visto de oportunidades nesse momento? Então, Graminha,
Primeiro, não há dúvidas que as empresas que já entraram na jornada, elas arrancam na frente, elas têm uma vantagem aí, né? Como a gente falou anteriormente, primeiro assim, o Covid ele não criou nada novo, né? Ele está acelerando muito do que a gente já falava que ia acontecer, ele acaba acelerando. E uma das coisas que ele acelerou, e isso é inevitável, é o comportamento, né? A mudança de comportamento das pessoas, né? das empresas, das pessoas, a mudança nos hábitos de consumo. E quando muda o hábito de consumo, isso perpetua em toda a cadeia de suprimentos. Ou melhor, deve perpetuar em toda a cadeia de suprimentos. Os mais ágeis, eles já observaram isso, já estão tomando medidas, né, para poder aproveitar essa oportunidade, né. O que acontece quando eu olho para as tecnologias da 4.0, a gente consegue observar dois grupos de empresas. Um grupo que olha para as tecnologias buscando aumentar sua produtividade, aumentar sua qualidade, reduzir seus custos, o que é importante e são benefícios que devem ser perseguidos. Porém, se nos olharmos para as tecnologias habilitadoras da 4.0 sobre uma outra ótica, isso nos dá ainda mais vantagens, porque você pode olhar para as tecnologias habilitadoras sobre a ótica de, poxa, como é que eu posso atender esse novo consumidor? Como é que eu posso atender esse meu novo cliente que agora tem hábitos diferentes? Então, quando bem orquestradas, as tecnologias da 4.0, elas permitem com que você tenha uma operação produtiva e flexível simultaneamente, e atenda um consumidor de uma forma diferente. Que o que a gente está falando agora é de um negócio muito mais ágil, né? A mudança do consumo é muito mais rápida. Então, e os nossos processos, tradicionalmente, são muito mais engessados, seja por regra de negócio, ou seja mesmo por tecnologia, o método, a forma com que a gente organiza as nossas operações. Então, as que já embarcaram na 4.0, que já estão experienciando resultados do ponto de vista de produtividade, elas estão conseguindo, algumas delas, agora dar um passo além, que é o exemplo que eu citei numa outra oportunidade, num dos eventos da ABI, sobre o projeto que a Nestlé, na linha Dolce Gusto, fez. Ela observou uma oportunidade onde o consumidor precisava comprar cafés online e ele gostaria de fazer um mix do jeito que ele queria, e não comprar 50 cápsulas de café por hipótese. E aí, com base nisso, eles falaram, como é que eu consigo montar uma tecnologia, uma cadeia aqui, para conseguir atender esse consumidor sem perder produtividade? E aí, a gente fez um trabalho com eles para desenvolver uma linha de produção que tornasse eles totalmente flexível e criasse, ao mesmo tempo, uma experiência totalmente diferente de consumo lá na ponta. Ou seja, o objetivo da tecnologia nesse caso não foi para melhorar necessariamente a produtividade, mas sim para criar uma experiência diferente de consumo. Então, assim, eu acho que quem já embarcou nesse exemplo aqui que eu dei foi a Nestlé, na 4.0, já há um pouco mais de tempo, eles já estão dando os próximos passos, estão criando novos modelos de negócio no mercado. Tá? Acho que é dessa forma que eu encaro esse momento, e assim como eles, tem diversos outros casos aqui de empresas que já estão usufruindo, né, da tecnologia de uma forma um pouco diferente, justamente para trazer novas receitas, né, e trazer novo encantamento para os seus clientes. Obrigado, Ricardo. A gente percebe que as empresas que estão, né, já nessa jornada, elas conseguem se adaptar melhor, né, em momentos desses. Se adaptar, que eu digo, adaptar às vezes suas linhas para começar a desenvolver um novo produto, né, mais específico para aquele momento que estamos vivenciando, como algumas empresas conseguiram rapidamente adaptar as suas linhas de produção para produzir um determinado produto que tem uma demanda maior, uma necessidade, seja para ajudar realmente a sociedade, ou seja para comercializar esse produto. A gente percebe que essas empresas que já estão numa digitalização maior conseguem fazer um dimensionamento da sua empresa, uma adaptação para poder atender o mercado muito mais rápido. E reforça um pouco aí do que vocês comentaram. Eu queria fazer uma pergunta, então, agora para a Ângela e para o Fernando. Como vocês têm percebido, né, no software de gestão, né, o que eles têm mudado, como é que vocês têm percebido a dinâmica dos clientes com essas mudanças todas de comportamento ou de negócio que estão acontecendo? Ângela, você pode começar, por favor? Sim. Esse é um dado bem interessante, né, Graminha? Porque as empresas hoje, mesmo quando a gente fala de solução de gestão e cada vez mais independente, e ela está dentro também da indústria 4.0, ela é a base para você ter todas as informações. E esse é um contexto bem interessante porque as nossas empresas, né, no Brasil, elas acabam deixando de utilizar o seu software de gestão. Com o tempo, ela não investe em treinamento, as pessoas vão saindo, vai pegando as coisas, quem entra pega pela metade, vai
deixando de usar funcionalidades, ao mesmo tempo que as empresas, né, elas investem, e olhando o momento agora que nós estamos, nós precisamos de softwares de gestão que sejam modernos, que sejam mais direcionados com o momento, que seja nuvem. Então, tudo isso as empresas de tecnologia, elas estão vendo e estão caminhando para esse caminho, para essa jornada também, porque quando a gente fala de transformação digital, foi falado aqui, nós temos realmente uma jornada, foi o Fernando que falou, né? E aí a gente pega softwares de gestão que são complexos no sentido de várias funcionalidades, foram criados com processos, né? A gente precisa simplificar isso. Mas as empresas, como estava falando para vocês, é um ponto interessante porque elas acabam deixando de usar isso, e isso é a base para a manufatura 4.0, para você poder utilizar análise de dados, seja com analytics, seja com inteligência artificial. E inclusive, no ano passado, metade do ano passado, a TOTVS fez uma pesquisa com empresas para a gente entender um pouco mais a questão da maturidade das indústrias na digitalização, porque nós tínhamos um sentimento, uma resistência, barreira, e a gente conseguir avançar, quando a gente fala de manufatura 4.0. E nessa pesquisa ficou bem claro isso. Então, para vocês terem uma ideia, 800 empresas que foram pesquisadas, metade era já cliente TOTVS, metade não, quase 100% tem um software de gestão. Agora sim, 88% dessas empresas, elas utilizam financeiro, faturamento fiscal e estoque. Quando que você vai para uma área de compras, de venda, de logística e de contábil, já cai para 72% das empresas. Então, quando a gente fala hoje de ter um processo todo automatizado, você entra com pedido, você já precisa ir para a fábrica isso, para saber quanto que você vai produzir. Você precisa ver automaticamente a sua cadeia, se você tem insumo ou não tem, quanto que vai demorar para você poder se adaptar disso, quanto que você tem de tempo, né, de lead time desses materiais, você não tem isso. Então, como que as empresas no dia a dia, elas conseguem fazer isso? Ou seja, tem papel, tem burocracia, tem uma série de coisas que acaba deixando de ela ter a competitividade no mercado. Quando que a gente vai para chão de fábrica, a gente está falando só de software de gestão. Só 42% das empresas utilizavam a parte do core, né, de chão de fábrica do software de gestão. Então, vocês vejam só, como que a gente vai conseguir colocar, a gente fala de manufatura 4.0, de investimento em tecnologia, se nós não temos os dados conectados, né? Então, cada vez mais isso é importante, é um comportamento que as empresas, elas vão precisar retomar, questão de treinamento, questão de entender o que ela precisa de dados automatizados, né? E todas as tecnologias que, quando a gente fala de manufatura 4.0, elas ajudam e vão trazer toda essa simplicidade e competitividade e a transformação que as indústrias vão ter que passar com todo esse, né, com esse momento que nós estamos passando e que já tem coisas que a gente entende que vai ser para depois. Obrigado, Ângela. Fernando, e a Serna, como tem adaptado e vivenciado esse momento aí de novos negócios? A gente costuma dizer, como a Ângela comentou, do software de gestão como base de tudo isso, né? A gente costuma dizer de que as empresas precisam, antes de pensar em se transformar, né, elas precisam fazer o básico bem feito, né? Eu preciso ter o meu compras funcionando, o meu financeiro funcionando, o meu compliance, as exigências legais atendidas, eu preciso ter dados, eu preciso ter informação, né? O Gartner já fala há alguns anos sobre a tal da estratégia bimodal de TI, né? Ou seja, eu preciso manter a minha operação, eu preciso manter os meus processos, eu tenho que ter o meu compliance, o meu RP, meus processos de gestão muito bem redondos, muito bem sustentados, até para que eu sustente o meu negócio, né? A gente viu nesse momento agora o quanto as informações, uma boa informação financeira, os dados, cenários, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar, como é que estão meus clientes, como é que estão meus fornecedores, o quanto isso foi importante nesse momento para que eu mantivesse a saúde financeira da minha empresa, né? Então, fazer isso muito bem, fazer isso bem feito, ter segurança nisso, é a base para que a gente consiga começar a caminhar dentro da digitalização, dentro da melhoria dos meus processos, dentro de todo esse processo que a gente está falando de transformação, né? Mas é claro que, quando a gente olha para o software, né, para os nossos sistemas, a gente precisa incorporar novas características neles, né? A gente primeiro, né, a gente não pode ser uma trava, né? A gente precisa ser uma mola propulsora, a gente precisa ajudar nesse processo de transformação. E para isso,
os produtos eles precisam estar cada vez mais flexíveis, né, mais fáceis de ser adaptados. Se o mundo se transforma muito rápido, os processos das empresas vão precisar se transformar cada vez mais rápido e o software vai precisar ajudar nisso, né? A gente precisa ser cada vez mais adaptável, né? Todo dia, e a gente está falando aqui, quantas tecnologias novas surgem, quantas soluções especialistas para resolver problemas específicos surgem. O software de gestão precisa estar aberto e conectado a essas soluções para que a gente possa melhorar o dia a dia das empresas, né? A gente precisa ser cada vez mais abrangente, então a gente precisa incorporar essas novas tecnologias dentro do nosso software para que a gente consiga, sim, ser essa base, né, para esse processo de transformação que as empresas vão passando, né? Legal, Fernando, obrigado. Jair, você como CEO da CT Consultores, uma empresa especializada em apoiar as empresas do supply chain, como as empresas podem se tornar cada vez mais resilientes, né, nesse momento de crise, e como ajudar essas empresas, né, a fazer uma leitura rápida nesses momentos, né, e principalmente ajustar as velas dessas empresas aí para que elas possam seguir o rumo, ajustar o seu rumo de forma mais rápida. Legal. Até foi bom você fazer essa pergunta agora, depois que os colegas falaram a respeito desses pontos que são extremamente importantes, né, de preparação. E eu vou usar um case, né, um case de uma empresa de médio porte, até uma coisa diferente, porque normalmente a gente fala de tecnologia, a gente imagina que só grandes empresas têm condições de trabalhar com indústria 4.0, tecnologia, né, ferramentas, assim por diante, mas não. As empresas de médio porte têm essa qualidade e têm que fazer isso. Até porque, assim, isso nesse momento, principalmente nesse momento, agora a gente está demonstrando isso de uma forma bastante clara, o quão isso é importante, né. Então, o case que eu vou apresentar para todos aqui é o da WNF. A WNF é uma empresa que ela atua, já tem 25 anos no mercado, ela atua no setor de saúde e beleza, né? Ela tem uma filosofia de trabalhar com um ambiente, uma filosofia naturalista, trabalhar com o meio ambiente, essa preocupação muito forte com o meio ambiente. Ela atua na área de óleos essenciais e óleos vegetais, e nesse momento, né, de crise, o que aconteceu? Nesse período todo, ela conseguiu manter o seu faturamento, né, inclusive aumentar a participação dela no mercado, com seus produtos próprios, né. Mas como ela conseguiu fazer isso? Já que isso é uma pergunta, né, chegando agora a pergunta. Desde o ano passado, então, nós estamos trabalhando lá com o processo de implementação de processo de CNOP, o PVO, português, né, primeiramente vendas e operações, e também houve um envolvimento muito forte dos times, né, e foi criada uma reunião diária, entre outras coisas, que foram vários processos, na verdade, sendo bem sucinto pelo tempo, né, uma reunião diária onde os principais gestores da organização se reuniam, discutiam os seus pontos o que precisava ser resolvido em termos de execução. Planejamento, o PVO, ele vê uma visão de médio e longo prazo, e essa reunião é uma reunião de execução. Né. O que aconteceu, então? Entrou, então, a crise, então, se preparou, o time, então, teve uma grande coesão do time, entrou a crise e, nesse momento agora, pela velocidade, né, pela própria característica da organização, dos seus diretores, né, houve um foco muito forte, principalmente na parte de manutenção de vendas. Como? Aí entra a questão também de tecnologia. Trabalhando muito fortemente com essa questão de lives, a questão de apresentação, os novos canais digitais de comunicação com o cliente, né? Obviamente toda essa infraestrutura de RPs por trás, sustentando eles também, né? Houve a criação de um novo modelo de vendas ao B2C, né, ao cliente final, inclusive aproveitando esse momento em que muitas pessoas perderam o seu emprego, então essa velocidade, essa questão de enxergar o momento, né, de ter essa visão de o que está acontecendo, como a gente atua, e permitiu até enxergar uma oportunidade muito grande dessas pessoas que estão com redução de salário, com perda de emprego, de participarem na própria venda, né, foi criado, chamaram de o modelo de fazendo renda, né, que é um canal B2C, além de utilizar até outras tecnologias também para os clientes B2B, também aumentar mais essa participação deles, né.
Uma questão de portfólio, foi feita uma redução bastante forte em termos de portfólio, foco no que realmente traz o resultado, foco no que hoje está tendo uma maior procura. Jamais se esqueceu a inovação, então a inovação, criação de novos produtos. Então, neste momento, muitas empresas elas acabam tirando o pé, reduzindo o investimento em novos produtos, novas tecnologias, né? Mas não, ao contrário, aqui foi garantido que a inovação continuasse viva, né? Com isso também se trouxe produtos que se adaptaram melhor ao momento do mercado, né? E também sempre pensando no futuro, né? Ou seja, foi conseguido se posicionar bem, foi conseguido manter a situação atual, manter o faturamento, mas ao mesmo tempo já se começa a se pensar no pós-Covid. Acho que uma coisa bastante importante que nós temos que ter em mente isso vai passar, o Covid vai desaparecer não, mas ele não vai ter mais essa relevância que ele tem hoje, e o que a gente vai fazer depois, né? Então, acho que é um aspecto muito importante pensar em que rumos tomar, né, que novos mercados. Hoje a gente tem uma oportunidade muito grande em exportação. Quem tem essa possibilidade tem que trabalhar com uma visão de exportação, né, e ter, óbvio, né, e outro aspecto extremamente importante é uma tomada rápida de decisão, que a qualquer momento coisas mudam, alteram, né? Então, eu acho que os principais pontos, né, que a gente precisa, as empresas têm que pensar aquelas que não conseguiram se preparar realmente criar um time, né, criar o time interno, se preparar em termos de tecnologia, né, novos processos, e enxergar o momento diferente que nós temos agora em termos de comunicação com seus clientes. Uma coisa bem diferente agora do que era um tempo atrás. Legal, Jair. Pessoal, eu queria fazer agora uma pergunta um pouco mais direta, né, sobre o nosso tema mesmo, né, se cada um aí comentasse um pouquinho do seu dia a dia, né, mas quais são os exemplos de novos modelos de negócio que vocês entenderam que surgiram agora, né, nesse momento, né, ou que foram potencializados com esse momento, né? Até eu entendo que tem muitos produtos ou serviços, né, ou formas de se comercializar que até então já existiu, mas com a Covid foi potencializado e muitas coisas novas acabaram surgindo. Então, como vocês têm vivenciado isso dentro das empresas de vocês, o que tem transformado, né, em novos modelos de negócio, novas formas de trabalho, e como vocês têm visto os clientes de vocês também nesse movimento? Vamos começar então pelo Fernando. Fernando, por favor. Bom, Graminha, eu vejo que foram mais modelos que começaram a ser potencializados, eu acho, do que necessariamente surgiram novos, né? Mas eu acho que principalmente, assim, o que a gente percebe é a questão do comércio online, né? Muitas empresas há um tempo atrás sequer cogitavam a hipótese de fazer uma venda via WhatsApp, né? No momento que eu não tenho mais meu cliente dentro da minha loja, dentro do meu restaurante, dentro, né, do meu estabelecimento, eu vou precisar buscar outras maneiras de chegar nele, né? Então, eu acho que o principal ponto, assim, que a gente percebeu e que a gente tem visto no dia a dia, seja do ponto de vista de maneiras de entregar o produto no cliente, ou até maneiras, a gente comentou antes, né? A gente está fazendo aqui um evento que talvez há um tempo atrás fosse todos sentados numa mesa, num palco, discutindo para uma plateia, né? Então, eu acho que o grande ponto, assim, o grande olhar que a gente viu e a grande mudança que a gente vem percebendo é o fato do cliente não estar mais presente, né? O que eu faço agora se o meu cliente não chega mais no meu estabelecimento, eu não consigo mais impactar ele a partir de uma comunicação física, né? De uma comunicação visual física, e a partir daí as empresas tiveram que, seja buscar uma empresa que já estava ali, como um iFood ou qualquer outra empresa dessa de entrega, seja usar as tecnologias que já estavam presentes
e adaptar. Eu não sei se a gente pode dizer que elas realmente transformaram o modelo de negócio, né? Mas elas adaptaram nesse momento, digitalizaram o modelo de negócio para poder fazer isso. Então, acho que o grande mudança que a gente consegue perceber, pelo menos num primeiro momento, foi essa, né? É o fato de o meu cliente não estar mais presente e eu ter que buscar novas maneiras, novos modelos de estar presente, né? De estar com ele. Eu acho que é isso. Obrigado, Fernando. Ricardo, e a Pollux? Como a Pollux tem vivenciado isso, né? O que tem surgido de novos modelos de negócio, seja interno, seja com seus clientes, ou seja o mercado que você realmente tem enxergado aí, que tem se movimentado nesse sentido? Bacana. A gente observa que o Covid ele trouxe uma nova realidade onde quebrou a premissa de que as coisas precisam ser presenciais, né? E a gente tem vivido momentos bem interessantes aqui, sabe? Um deles é um exemplo bem prático de ontem, né? Ontem nós fizemos um tryout, um FAT, explicando de repente, nós temos um equipamento lá na Pollux que precisa ir para o cliente. Só que antes de ir para o cliente, o que acontece? O cliente, antes do Covid, ele vem até a Pollux, ele passa com a equipe de nossa engenharia, testando o equipamento, simulando os diversos cenários que ele tem lá na fábrica dele, para garantir que quando aquele equipamento saia da Pollux, ele saia o máximo possível testado, né, para que a implementação na linha de produção aconteça de uma forma extremamente fácil e sem problemas, né. Isso é um negócio que sempre é feito presencial, porque o equipamento é físico, você tem que ali ver. Ontem nós fizemos mais um tryout, mais um processo desse totalmente virtual, onde nós tínhamos uma pessoa do nosso time, mas era uma pessoa do nosso time, fazendo as diversas operações, manualmente ele sim tinha então interação com o cliente, e o cliente, por sua vez, estava em outro estado, né, por meio da internet, observando o processo, dando as suas recomendações, pedindo para fazer testes de formas diferentes, fazendo uma interação 100% online com o equipamento. Então, assim, é algo que nós falávamos que ia acontecer. Então, isso não é um modelo novo. Nós sempre falávamos que isso ia acontecer, aquilo que eu comentei lá no início da minha fala, né? Já estava na nossa agenda, mas, de repente, ela ganhou prioridade. Então, hoje a Pollux, ela tem clientes em vários estados do Brasil, nós temos clientes em vários países das Américas, da Argentina ao Canadá, nós temos clientes, e esse tipo de situação agora nos permite atender esses clientes até de forma mais rápida, né? Então, assim, não é que isso perde qualidade, a gente consegue fazer mais e com mais qualidade utilizando a tecnologia. O que muda aqui, na verdade, é o mindset. Toda essa tecnologia que já estava disponível, né? A gente começou a utilizar ela porque nós nos permitimos utilizar essa tecnologia, nós, Pollux, e os nossos clientes também, né? E aí a gente observa cada vez mais clientes pedindo por isso, né? Então, lá no nosso time de serviços, né? Como é que a gente vai capacitar esse time, quais são os dispositivos que nós vamos entregar para eles para poder ele entrar no chão de fábrica do nosso cliente, ou mesmo, se o nosso próprio cliente não pode estar usando um óculos lá, e a partir desse óculos nós orientarmos eles, esse tipo de coisa encontrava antes muitas barreiras, até de repente de segurança, travas de processos que os nossos clientes, que as indústrias colocavam, sob a premissa de repente, ter confidencialidade de dados, confidencialidade de imagens, que agora começa a cair por terra por uma questão de necessidade. Só que uma vez que, quando cai por terra, cria-se um novo normal, e a partir dali a gente vê que é muito melhor e que dá para fazer de forma melhor. E um outro exemplo que eu gostaria de citar aqui, que isso também potencializou bastante, né? No momento de pandemia, o que as empresas têm feito, a maior parte delas, é o quê? Proteger caixa. Eu preciso proteger caixa porque eu não sei quanto tempo vai durar. E caixa é o que define se minha empresa vai estar viva amanhã ou não, né? Então, o que acontece? Com isso, muitos pararam os investimentos. Por outro lado, a Pollux já havia criado, há um pouco mais de 3 anos, um modelo de negócio onde ela permite você colocar tecnologia no chão de fábrica sem ter que fazer um investimento CAPEX, sem ter que desembolsar uma grande verba e colocar naquele projeto, empenhar uma verba de CAPEX. Criando um modelo de locação, modelo as a service, o que o pessoal de software já faz há muito tempo, né? Software as a service, eu posso criar um robot as a service. Então você pode assinar um serviço de robotização, assinar um serviço de paletização, assinar um serviço de fim de linha, e a partir dali, todo equipamento que é colocado ali, toda engenharia que é colocada ali, todo o pós-venda disso necessário por um princípio de tecnologia, ele faz parte dessa assinatura.
E a gente observou que desde o início da pandemia, esse tipo de oferta, esse tipo de modelo de negócio acelerou bastante no mercado, porque isso evita que as empresas façam os grandes desembolsos e, ao mesmo tempo, permite que elas, mesmo não tendo muita certeza de quanto tempo durará a pandemia, que elas possam continuar investindo. Porque a ansiedade é, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, agora se tornou urgente a indústria 4.0, se tornou urgente a transformação digital, mas eu preciso proteger caixa. Como é que eu faço? E aí esse modelo de negócio as a service, ele ganhou muita força. Quando nós começamos esse modelo, Graminha, a gente começou só fazendo a alocação do braço robótico. Hoje a gente faz o projeto completo. O braço, a gente faz toda a parte de os periféricos, a gente faz toda a parte do software, toda a engenharia, tudo pode ser assinado como serviço. E isso é um negócio que durante a pandemia cresceu e nós não temos dúvidas, e mesmo pós-pandemia, esse tipo de modelo de negócio, ele tende a ficar cada vez mais forte, que é um modelo onde a gente se brinca, né, fala que a desativação da indústria, onde a indústria não tem mais o ativo, ela utiliza um serviço, ao invés de ela comprar o ativo e contar com toda a depreciação, manutenção, ela passa a assinar um serviço. Esse modelo de servitização é um modelo que a gente acredita que vai crescer numa velocidade muito superior pós-pandemia. Bacana, faz todo sentido. Ângela, e a TOTVS, como é que tem vivenciado isso? Que exemplo você pode citar para o grupo, né? E como é que você vê outros exemplos de clientes TOTVS aí que estão vivenciando esses novos modelos de negócio? A gente, pegando até o que o Ricardo estava falando, acho que é um item bem importante, né? Nós, como TOTVS, essas mudanças de modelo, né? E esse período, esse momento, ele acaba reforçando muito isso, a questão de você ter isso na nuvem. Então, nós, como empresa mesmo, nós estamos nos adaptando, não é um processo de agora, mas que já vinha, né? Porque as tendências, o futuro é SaaS mesmo, mas ela é uma grande mudança para nós, que é uma empresa, que somos empresa de tecnologia, né, para poder oferecer isso para o nosso cliente, ele ter tudo isso na nuvem, né? Clientes que utilizam a tecnologia e que acabam criando modelos novos de negócio. Então, nós temos um exemplo bem bacana de um cliente nosso, o cliente Leal, que ele começou a utilizar a RFID, que acaba sendo um tipo de IoT, né, as etiquetas de RFID, que é a identificação por radiofrequência. Gente, melhor. Oi, gente, estão me ouvindo? Perfeito, Ângela. Legal. Deu um pequeno problema técnico aqui, pronto. Então, esse cliente nosso, Leal, ele começou a utilizar etiquetas RFID para poder utilizar isso na expedição e no inventário. Então, para vocês terem uma ideia, ele demorava cerca de 3 horas para fazer uma contagem manual de 5.000 itens, né? Implantado o RFID, ele conseguiu em 15 minutos fazer 20.000 itens, contagem de 20.000 itens, e isso deu uma rapidez para ele na casa de 30%. Mas esse não é o modelo, isso vantagens que você tem de usar a tecnologia, disso tudo que nós estamos falando hoje aqui. O que ele fez a mais, né? Ele disponibilizou um site que o cliente, esse nosso cliente, ele faz equipamentos de segurança. Ele criou um site que o cliente consegue, pelo RFID, ver se está ainda no prazo, se está ok. Né? Então, é um exemplo de mudança de modelo de negócio, que depois ele pode pensar até em outras coisas, né? E também, como TOTVS, é um modelo que a gente fez e que está disponibilizando para os nossos clientes, a questão do TechFin, né, de você ter um financiamento, você facilitar isso para o nosso cliente, para ele também ter a questão de caixa, ter um pouco mais de tranquilidade no caixa, né, que é uma antecipação dos recebíveis que ele tem. A gente colocou isso no software de gestão para poder facilitar ele, simplificar toda a gestão, ele tem ali na tela onde que ele está atuando e está manuseando o sistema. Isso permite ele fazer várias coisas aqui que nós estamos falando. Seria isso. Legal, Ângela, obrigado. Jair, o que você tem de exemplos que pode citar de novos modelos de negócio aí nas empresas no qual você tem trabalhado? Legal. Eu acho que uma grande tendência que
que vai cada vez ficar mais forte aqui no mercado, a Covid impactou muito fortemente em todas aquelas empresas que fazem importação, que dependiam da China, por exemplo, né? E isso está obrigando, ou virou uma tendência agora, de tentar ter uma maior nacionalização dos seus fornecedores, né? Isso é bom para todos nós que estamos aqui, né? Todos nós aqui somos brasileiros, de certa forma, né? Empresas brasileiras. Então, essa maior procura para uma redução de lead time, para uma redução de riscos, né, ou mesmo de estoque, quando você tem um fornecedor que é fora do Brasil, com uma distância grande, como é a China, você precisa ter estoques maiores. Se você começa a focar, desenvolver fornecedores nacionais, né, você vai ter maior velocidade, permitindo até uma comunicação melhor. Imagina uma seguinte situação, você tem uma comunicação, uma nuvem, um trabalho, uma colocação de um pedido para um fornecedor, você consegue ter uma grande velocidade usando só as ferramentas que você tem hoje. Se você vai querer botar um pedido para o seu fornecedor na China, você vai levar uns 90 dias para receber alguma coisa. Isso obriga que você tenha estoques grandes. Agora, se você criar uma rede, um Kanban eletrônico, usando tecnologia, usando IoTs, por exemplo, tem um projeto que a gente estava desenvolvendo há um tempo atrás, você consegue ter um planejamento melhor com o seu fornecedor, uma proximidade, até facilidade da língua, né? Uma proximidade com ele, e com isso também traz velocidade para todo mundo é beneficiado. O famoso efeito chicote que se fala em logística, né? Onde pequenas variações na ponta, no varejo, ela vai ser muito minimizada, porque como você passa a informação para toda a cadeia, você minimiza esses sustos que muitas vezes as empresas acontecem, né? Então, essa tendência de nacionalização vai ajudar nesse sentido, né? Um outro aspecto que eu vi também, acho que vai acontecer bastante, não sei se os colegas viram isso também, é um apelo, uma maior utilização até de empresas de menor porte, empresas de médio porte, pequeno porte. Já vi algumas propagandas acontecendo, compre na sua região, compre no seu fornecedor local, né? Então, isso é uma outra coisa que também eu acho que vai beneficiar muito o próprio mercado nacional, né? Empresas mais verticalizadas, talvez, volte essa tendência, há um tempo atrás era muito horizontalizado, talvez a maior verticalização das empresas, né? Empresas que, às vezes, verticalização é isso, né? Empresas que produzem a sua matéria-prima, né? A WLF, por exemplo, é um caso, ela tem uma fazenda que produz os óleos dela, né, e beneficia uma região onde tem essa fazenda, alocando pessoas da própria região, levando a economia, levando dinheiro para uma região mais apropriada, né, mais próxima da própria organização. E isso é responsabilidade social também, né? Você se preocupar com a região onde você está localizado. Eu acho que é uma tendência também para uma maior preocupação com a pessoa. Isso acho que vai ser um grande resultado dessa pandemia que a gente está enfrentando, né? E, obviamente, que uma preocupação com a pessoa nos obriga a trazer tecnologias que dão mais tempo a essas pessoas. É o que a gente está vendo. Tem alguns clientes, as empresas que eu conversei, alguns amigos que eu conversei, há um tempo atrás, eles falaram o seguinte: olha, o pessoal começou a ir para casa, fazer o home office. E a empresa gostou. Por que gostou? Porque ela reduz o custo de aluguel, as pessoas têm mais tempo para elas, têm melhor qualidade de vida. Isso só foi possibilidade pela tecnologia. Então, eu acho que esse tipo de mudança cultural, que a gente está vivendo isso, é uma grande mudança cultural, né? Eu acho que são as grandes alterações que a gente vai ter mais para frente, algumas delas, né? Legal. Paulo, pegando esse gancho, né, a Harbor, uma empresa que você comentou de automação, de chão de fábrica, de monitoramento, e muito se fala também da questão da produtividade, né, que o Brasil perdeu produtividade nos últimos anos e por isso até que muitos mercados saíram do Brasil. Então, falando sobre o mesmo tema ali, né, de novos negócios, o que você tem de exemplo de novos negócios? E se você acredita, né, que esse movimento que o Jair comentou aí de Global to Local, das empresas, do mercado começar a ser mais centralizado,
você acredita que está muito ligado também à parte das empresas conseguirem melhorar sua produtividade, a automação industrial e sim ser mais competitiva perante o mercado internacional? Sim, primeiro só citar os casos as coisas que a pandemia possibilitou para a gente, coisas que a gente queria fazer, como o Ricardo já falou, e que foram possibilitadas, potencializadas agora. Por exemplo, a gente vende o software, tem que dar o treinamento. A gente está conseguindo fazer treinamentos remotos agora, coisa que a gente queria fazer, não conseguia porque não tinha aceitação. Agora a gente está dando treinamento para grandes empresas sem sair do escritório. Não só para grandes empresas, também para pequenas empresas, né? Fizemos uma expansão de sistema essa semana para uma empresa aqui do sul de Santa Catarina, de embalagens, Soupac, sem precisar ir até lá. Coloca as pessoas para treinamento remoto e dá andamento. Mais do que isso, a gente está fazendo implantação de sistemas que estão lá no chão de fábrica sem visitar. Então a gente dá instruções de sensoriamento, o que tem que ser colocado, são coisas simples, e acompanha tudo remotamente. Eu já fiz isso lá no interior do Ceará sem sair aqui de Florianópolis, né? Então isso é possível de fazer, era difícil de convencer, agora existe uma, entre aspas, uma desculpa para que isso tenha que acontecer assim. Isso veio para ficar. Em termos de custo, saía muito mais caro viajar até lá do que o que a gente acabava cobrando de serviço, porque era um serviço rápido, né? Então, você ganha muita eficiência nesse sentido, né? Também na linha do que o Ricardo já falou antes, a gente monta um pacote de risco praticamente zero para o cliente, né? Então, a gente fornece um pacote inteiro mediante assinatura. Então, o hardware que ele precisa, ele vai pagar só enquanto ele usar, está protegendo a caixa dele, não vai precisar desembolsar. O ganho de produtividade que ele tem já paga imediatamente o investimento, que não é investimento, na verdade, o custo operacional que ele tem já é compensado pelo ganho operacional que ele tem. Então, é uma solução, um no-brainer, como dizem, é muito fácil dizer sim, né? E agora, na questão da localização de fornecimento e, portanto, acaba caindo, sim, em utilizar empresas menores e muitas vezes com menos maturidade de gestão, menos maturidade de processo, o que a gente está possibilitando é que empresas maiores façam não é uma verticalização propriamente dita, mas ela vai, digamos, abraçar seus fornecedores horizontais, que são menores, menos capazes, historicamente, ou menos capazes até ali, de serem fornecedores confiáveis em termos de qualidade, em termos de entrega, né, de prazo de entrega, e vai poder auxiliar, desenvolver esse fornecedor e estar monitorando o processo desse fornecedor. É uma via de duas mãos. O fornecedor tem que concordar, também abrir os seus processos, o que está acontecendo na fábrica, para que o cliente, quando é maior, que ele tenha confiança de poder confiar, poder depender dele para não parar o seu próprio processo. Então, se eu consigo compartilhar algum estado de fábrica, o que está acontecendo, estou com essa ordem em dia ou não, se eu consigo meus dados de qualidade estarem disponíveis também para o cliente, eu não posso estar escondendo isso, né? A gente tem exemplo, que a gente já entrou em contato com o pessoal da John Deere, né, entrou em contato com fornecedores deles, que a John Deere é muito forte nessa área de desenvolvimento de fornecedores. Eles, de tempos em tempos, eles exigem abertura de planilha de custo, vamos ver o que está no seu processo, vamos visitar, e muitas vezes porque eles dependem do fornecedor, se eles veem que o fornecedor está tendo um prejuízo numa determinada peça, eles tomam a iniciativa de aumentar o valor que eles pagam. Por quê? Porque eles não vivem sem o fornecedor. Então, essa ideia de só explorar e tirar tudo que der até o fornecedor quebrar é contraproducente, com certeza, né? Então, essas são coisas que estão acontecendo na nossa realidade, que a gente está vendo, que a gente está viabilizando isso. Então, tanto para pequenas empresas e ser mais ágil, menos necessidade de presença também nas grandes empresas. A gente fez uma implantação agora recente de um sistema de qualidade na Bombril, com acho que 15 horas on-site só. Então, você vai lá, da parte de
fornecer o hardware, então coleta de dados em tablets, está lá o hardware mediante aluguel, o software na nuvem, não tem um investimento nenhum de comprar esse software, é muito fácil testar, deu certo, continua usando. A gente está reduzindo o risco, essas tecnologias viabilizam que a gente faça isso. E, então, para os clientes adotarem isso de maneira muito mais fácil, né? Menos resistência a essa adoção. É claro que não vou dizer que não tem impacto nenhum lá no cliente, tem sim, ele tem que treinar as pessoas, tem que aprender a usar, mas o impacto financeiro direto é praticamente zero. E também para clientes menores, a gente oferece com o nosso pacote um serviço que a gente chama de PMaaS, que é o Production Manager as a Service. Então, se é uma empresa que tem uma maturidade de gestão menor, a gente acompanha os números dela, eu consigo ver o que ela está produzindo, como ela está produzindo, por que a máquina quebra, e é claro, a gente não é especialista de todos os processos, mas a gente fica buzinando lá, cobrando, esse problema que está acontecendo, vamos fazer um plano de ação para resolver isso? Então, ajudar essa empresa a evoluir é um nível novo de Customer Success, aí, onde a gente quer que ele melhore o negócio dele e que o nosso sistema acabe se tornando indispensável para ele, nosso pacote, não o sistema. O serviço, o hardware que está lá e o sistema em si. Tudo isso passa a ser prioritário para ele, porque ele vê que aquilo está trazendo melhoria para o seu processo, para o seu resultado, no fim das contas. Legal, Paulo. É impressionante quantos exemplos a gente já tem de sucesso, né, de serviços sendo executados de forma remota, né, que até então existia uma resistência, né, das empresas, em muitos casos exigia-se o presencial, e como o remoto tem nos ajudado aí de forma global, né, a ter mais produtividade, né, ser muito mais efetivo. Tá chegando algumas perguntas aqui também do público, né, então vou fazer aqui a pergunta: como as pessoas e as empresas podem potencializar a criação de novos modelos de negócio? Existe alguma habilidade, algum skill que possa ser buscado para isso, tendo o IoT como base? Ricardo, como é que você vê isso? Então, eu acredito que sim, né? Eu acho que tem uma série de oportunidades aqui, e inclusive para capacitação de pessoas, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, para criarmos modelos de negócio é a gente ter a consciência que é necessário criar novos modelos de negócio, né? Então, acho que as empresas, algumas, dependendo, estão na vibe de, poxa, vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, assim, passou, sabe? Temos que pensar, né? Eu acho que a diversificação acaba tem uma palavra importante aqui, né, dos nossos negócios, dos nossos segmentos, dos nossos produtos, né? É engraçado porque, de repente, isso é meio contraditório, né? Porque muitos falam em reduzir portfólio, outros falam de diversificação, então tem aqui um assunto para ser discutido, né? Reduz o portfólio ou diversifica, né? Mas esse é um ponto que precisa ser discutido. Agora, as pessoas, uma vez admitindo que precisam fazer a mudança, eu acredito que sim, aí habilidades, né, novas precisam ser construídas, né? E eu acredito que muito dessas habilidades, às vezes, algumas precisam ser construídas e outras precisam ser encontradas. A gente tem dentro dos nossos times, impressionantemente, muita qualidade. O que acaba acontecendo, e a gente tem vivenciado isso, sabe? As pessoas estão bastante, às vezes, cada um fazendo o seu projeto, e quando a gente, às vezes, traz alguma coisa com um propósito, um senso comum, e pede a participação da pessoa, a gente vê habilidades ali dentro que florescem e que a gente, de repente, não estava explorando tão bem. Então, assim, claro que o negócio é descobrir as habilidades que já estão dentro de casa. Acho que tem que ter um mapeamento de competência e habilidades que as empresas já têm, e de repente, só utilizado de forma melhor. Então, esse é um ponto. O outro ponto realmente é desenvolvimento de competência técnica mesmo, né? Você falou, perguntou especificamente sobre a IoT. Isso é um tema relativamente novo, né? Muitos já usaram, mas para muitas empresas isso é novo. Então, conhecer os fundamentos da IoT, as arquiteturas, toda a parte de hardware disponível, toda a parte do software disponível, a geração dos dados, o que fazer com os dados. Então, tem muito conhecimento aqui que precisa de ser construído, né? E, por exemplo, dentro das habilidades ainda e competências, né? Quando a gente fala de IoT, de transformação digital, de digitalização, a gente fala de geração de dados, o dado é o novo petróleo da indústria. E aí, quando falamos disso, uma das competências que a gente precisa e que ainda tem pouca no mercado e precisa ser evoluída, e isso é no mundo todo, é o data science, né? O cientista de dados, aquela pessoa que consegue pegar um dado cru,
né, e transformar esse dado numa informação acionável, né, alguma coisa que realmente eu possa agregar valor agora para a minha empresa, uma coisa que eu possa tomar uma decisão agora com base nesse dado. Então, esse é o tipo de competência, entre essas tem várias outras que precisam ser desenvolvidas, né. Então, eu acho que esse é até um tema bem importante, e nós teremos na ABI uma live específica sobre pessoas. Eu acho que lá nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos, né, no assunto de pessoas, de competências, de habilidades, né, e isso é uma conexão muito bacana com os novos negócios, né, porque na verdade no final do dia são processos e principalmente pessoas que fazem isso acontecer. Eu acho até complementando também a resposta que o Ricardo estava falando, é a habilidade de se transformar rápido, né, que é um dos grandes pontos das empresas resilientes. E isso está atrelado diretamente ao você conhecer o teu mercado e você entender o que está acontecendo no mercado. Nós, como seres humanos, a gente tem uma resistência sempre à mudança. E às vezes a gente está vendo, é que nem o caso que nós estamos falando aqui do momento pandemia, todo mundo sabia que precisava digitalizar, mas vai deixando, e às vezes você não tem mais como recuperar. Tem empresas, né, que nós não falamos aqui, né, a gente infelizmente ficará pelo caminho. Várias empresas vão fechar, porque não vão conseguir ter fôlego para seguir adiante. Então, essa questão da transformação e você ter o conhecimento, exemplo, né, aqui para nós, que eu acho que fica bem prático o que a gente está falando, o poder que a Magalu, né, que a Magazine Luiza teve de se reinventar nesse período. São lojas físicas, todo o processo deles está ancorado em estratégia nas lojas físicas, eles têm trabalhado muito em tecnologia, a gente sabe disso, mas nesses 90 dias, a Luiza Trajano, ela levou a empresa toda para o digital. Então, é um dos exemplos que a gente pode usar, como eles enxergaram a mudança de mercado e o que precisava fazer rapidamente para captar essa mudança. Então, o conhecimento e se transformar rapidamente. Legal, Ângela. Mais uma pergunta aqui do público, vou fazer a pergunta para o Fernando. Fernando, esses novos modelos de negócio, né, que estão surgindo, eles podem ser voláteis, né? Ou seja, morrer, né, e assim em algum momento. Você enxerga que alguns dessas curvas que vêm se acendendo podem realmente não ser mais tão prioritárias, ser tão utilizadas rapidamente após o momento Covid? Marcelo, é claro que a gente não pode afirmar que 100% do que a gente está vendo e está surgindo vai morrer, não vai morrer, né, vai deixar de ser usado, mas eu acredito, como a gente falou aqui, de que primeiro que nós não, de novo, né, a gente deu vários exemplos aqui que a gente começou a fazer e a gente já viu o benefício, as nossas empresas, os nossos clientes. Então, se está trazendo benefício, se tem vantagem, dificilmente deixa de acontecer, né? A gente vinha discutindo aqui dentro da Senior a questão, por exemplo, do home office, né, do trabalho remoto. Novos modelos de trabalho em casa, e aí de repente estava todo mundo em casa, né? E o que a gente percebe é que nós não vamos voltar 100% para o presencial, né? Mas também não vamos ficar 100% no home office, né? Vai existir um equilíbrio disso. Então, o que eu acredito é de que todo e qualquer modelo de negócio, toda mudança que foi feito dentro desse momento de pandemia e que trouxe benefício, não faz sentido que isso morra, né? Talvez a gente reduza um pouco o que está sendo feito, como eu falei do home office, há um equilíbrio, né? Existem vantagens de se ter as pessoas presentes, mas também existem vantagens de ter as pessoas em home office. Então, o que eu entendo assim, modelos que foram testados, que foram executados e que trouxeram algum tipo de benefício, seja redução de custos, seja uma melhor experiência, dificilmente deixam de existir, né? Dificilmente vão parar de acontecer. A gente falou aqui um pouquinho, a Senior também passou por isso, né? A gente veio ao longo dos últimos anos experimentando e trabalhando em implantação remota, né? Fazer implantação do software no modelo remoto. E a gente tinha casos em que o cliente ele nem cogitava essa hipótese. Não, eu quero o consultor aqui presente, eu preciso dele aqui, né? Eu quero ir lá ver a máquina, quero botar a mão na máquina, como o Ricardo falou, e agora, né? Não dá mais para ter o consultor lá. Então, é óbvio que
nós não vamos matar o modelo de implantação presencial, né? Ele não vai morrer. Mas, com certeza, o modelo de implantação remota também não vai morrer. Ele tem uma série de vantagens, uma série de benefícios. Quando a gente fala num Brasil, com o território que a gente tem, às vezes você tem um especialista aqui em Santa Catarina e que ele está atendendo um cliente lá no Nordeste sem problema nenhum, sem eu ter que deslocar ele para lá, sem que ele tenha que pegar um avião, sem que ele tenha que fazer nada disso. Então, o ponto para mim é o seguinte, né? Se trouxe benefício, trouxe vantagem, reduziu o custo, melhorou a experiência do cliente ou da empresa, eu acho que não vai morrer, tá? Não vai morrer. Vai existir um equilíbrio, vai existir as coisas vão se assentar, né, ao longo do tempo. Legal, Fernando, obrigado. Pessoal, vou fazer uma pergunta agora, eu queria que todos contextualizassem, tá? E já pontuando as suas considerações finais. A pergunta é, como vocês imaginam o mercado de tecnologia nos próximos anos, né? Como é que vocês entendem toda essa sinergia? E também as considerações finais de cada um. Vou começar então pelo Jair. Jair, por favor. Então, excelente pergunta, né? Como falei antes, né, nós temos um marco agora que obrigou muitas empresas a usarem a tecnologia, até com alguma resistência, como o próprio Fernando falou, não quero gente aqui ao vivo, cores. Mesmo visitas a clientes, né, um tempo atrás, você olha, aqui em São Paulo, para você fazer uma visita a um cliente, era meio-dia, então você só podia marcar 2. Hoje você consegue em vários clientes no mesmo dia, marcando uma conversa via ferramenta, né, como a gente está utilizando agora. Então, eu acredito que a tendência para os próximos anos é as empresas perceberem que a adoção da tecnologia é algo benéfico, é algo que pode ser feito, né, ainda mais com as reduções de custos que vem acontecendo. Né. Eu falei agora há pouco de um exemplo de uma empresa de médio porte que está investindo em tecnologia, está trabalhando com mercados eletrônicos, né, com B2B, B2C, inclusive investindo em tecnologias de logística para melhorar a entrega aos seus clientes. Hoje estão enfrentando, acho que todos aqui que fazem pedidos online estão enfrentando problemas com o recebimento dos seus produtos, né? E então, com parceiros que têm tecnologia, conseguem fazer uma roteirização mais rápida, que consegue entregar, por exemplo, no mesmo dia. Poxa, você põe no correio e você leva quase uma semana para receber alguma coisa. Então, acho que a aproximação de parceiros que oferecem soluções tecnológicas, ou então de novas tendências de tecnologia que tragam benefícios para todos, né, vão ser muito bem aceitas, né, o que já era, às vezes, diferente. Só a primeira coisa que você pensava era, isso vai sair caro. Vai sair caro, sim, você pode gastar um pouco mais no começo, mas daqui a pouco, logo na sequência, você começa a perceber que isso está te trazendo um resultado financeiro. Então, as empresas vão enxergar isso. E isso, hoje, coisa que esse momento de pandemia permitiu. Você foi obrigado a fazer algo que você acreditava que não te trazia resultado. Você está vendo que está trazendo. Teve aumento de produtividade com as pessoas em casa? Sim, teve. Precisa de pessoas na empresa? Também vai precisar. Mas você percebe que a adoção da tecnologia te traz resultados muito bons. Então, acho que a grande tendência, o grande desenvolvimento que a gente vai ter vai ser na maior facilidade da adoção da tecnologia. Isso vai permitir, inclusive, que as empresas fornecedoras, né, consigam desenvolver com maior tranquilidade novos produtos, novas soluções que vão trazer cada vez mais benefícios. Então, a gente vai entrar num ciclo benéfico de desenvolvimento agora, utilização e de aceitação de tecnologia. Legal, é isso aí. Obrigado. Paulo, como é que você imagina o mercado de tecnologia nos próximos anos? E deixa aí sua mensagem final de forma positividade, o que você enxerga interessante para o futuro. Acho que, primeiro, fazer grandes previsões sobre tecnologia é certeza que a gente vai errar, porque isso evolui muito rapidamente, evolui exponencialmente, porque as novas coisas são sempre baseadas nas coisas que já existem. Como existe cada vez mais coisas, os crescimentos e evoluções são cada vez mais rápidos
e mais amplos, né? Então, isso implica que vai ter uma possibilidade muito grande de fazer coisas diferentes. Porque acompanhado disso tem uma queda exponencial de custos, né? Então tem um crescimento exponencial de opções com a queda exponencial de custos, e isso vai gerar cada vez mais e mais possibilidades. É impossível qualquer um ser ótimo em todas as coisas, né? As empresas vão ter que escolher no que investir, mas é importante fazer, porque o processo de enxergar novas oportunidades, ele também vai em cima do conhecimento que a empresa já tem. Se ela não começar a usar, quanto mais cedo ela começar a usar, mais ela vai vai construir essa base para poder aproveitar novas oportunidades também. É um processo de maturidade, né? A gente, perto, sei lá, acho que uns 8, 10 anos atrás, a gente foi dar treinamento empresa grande, lá na Mondelez, e era um uso de software para controle de qualidade. Para quem não usava o Face na época, o Facebook, era muito mais difícil para quem já usava, porque já tinha essa familiaridade com o computador. Então, esse começar logo, ter esse conhecimento acumulando na empresa é muito importante. Só outro ponto importante aqui de inovação, tem método para inovação. Então, não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Procurem definir um processo de mapeamento do que está acontecendo e de como usar isso dentro da empresa. Isso é importantíssimo. E acho que a mensagem final comece já, os custos são baixos, o risco é muito pequeno porque tem esse modelo de servitização, e para quem prefere não ter a despesa recorrente, que também é uma coisa que acontece, tem empresas que preferem investir e ficar dono daquilo e não ter a despesa recorrente, existe muita linha de financiamento disponível para essa linha de 4.0, né, que a gente, por exemplo, pode ajudar quem quiser procurar alguma linha dessa a destravar esse processo de maneira rápida também. São processos relativamente rápidos. A ideia a gente não está parado, a gente está se transformando, então todo mundo tem que se transformar se quiser sobreviver. Acho que voltando à tua frase inicial, Lágrima. Obrigado, Paulo. Ângela, mensagem final sobre como é que você enxerga o mercado de tecnologia nos próximos anos e uma positividade aí de como você vê o mercado. Eu vou começar com positividade. Nós, empresas de tecnologia, seja de software ou a tecnologia propriamente dita, nós estamos ferradas nos próximos meses aí, e ferrado pelo sentido bom, né, do que a gente fez, que a gente sempre fez e que a gente vai ser desafiado a fazer. Eu acho que a gente vai ter muitos desafios de tecnologia, porque vieram com toda essas tendências que elas vão ficar depois, né, até que o Jair comentou, questão do comportamento do consumidor, que vai se mudar por vários itens, por questão de renda, que vai ter menos, por questão de utilizar menos coisas, né, no sentido que foi adquirido agora nesse momento. A questão do digital onipresente, que caiu várias barreiras de todo mundo, seja de usuário, seja de pessoas físicas mesmo. Com toda essa questão de digitalização, as empresas elas terão que aprender a ter toda a questão, a dinâmica do digital, então a questão do go-to-market, né, canais diferentes, e-commerce que já está utilizando, mas isso acaba chamando outras coisas também, né, parte do investimento em marketing digital, toda essa dinâmica do que você vai fazer investimento, como que você vê leads, como que você vê o teu cliente, como que você vê o comportamento, né, as indústrias, elas estão vendendo direto para o consumidor, então a gente começa, né, com o método D2C também, as empresas elas estão vendendo direto para o consumidor, não estão mais vendendo para outras empresas. Então, todas essas questões, eu entendo que elas farão o uso da tecnologia, isso não tem mais aquela resistência, aquele medo, e as pessoas vão começar a nos cobrar de tecnologia e de sistema para ser adaptado para o que precisa para novos negócios. Então, minha mensagem final aqui, e já aproveitando, agradecendo a todos vocês, foi um momento muito bacana de ouvir cada um de vocês com as suas experiências, né, que a gente vai passar por esse momento. É claro que nós estamos falando aqui e otimismo para frente, tem um período aqui de retomada, que é claro que a gente vai ter várias perdas aí no meio do caminho,
mas eu acho que a gente vai sair muito melhor lá na frente, especialmente aqui no Brasil, né, com a questão de indústria, falando especificamente de manufatura. Nós precisamos nos reinventar, o governo, as cadeias, que a gente está falando de cadeia locais, né, a gente precisa toda uma reformulação nesse sentido, e eu acho que a gente vai ter muitos ganhos ali na frente. Valeu, gente. Legal, Ângela, muito obrigado. Fernando, suas considerações finais e como você enxerga o futuro da tecnologia. Legal. Eu concordo com a Ângela, eu enxergo bastante trabalho para a gente, né? Eu concordo, assim, eu acho que a gente passou por um momento em que talvez a gente vinha há muito tempo falando dessa questão da transformação, do uso da tecnologia. A gente quebrou algumas barreiras nesse momento, pessoas que talvez nunca tiveram acesso a esse tipo de tecnologia, ou algumas tecnologias, foi meio que obrigado e empurrado a experimentar. Então, o que eu vejo é um uso, sim, massivo, cada vez mais. Agora, quando a gente olha para isso, né, e a gente está falando, tecnologia é o meio, né? Então, até como mensagem final e até como eu diria uma dica, né, para todos, assim, eu acho que o mais importante, quando a gente olha para essa questão, o Ricardo no início deu o exemplo da Nestlé, né? O grande ponto e que as empresas precisam olhar é justamente para o seu cliente, né? Toda a transformação só vai fazer sentido se eu estiver impactando o meu cliente lá na porta, entregando uma melhor experiência para ele. É ele que a gente precisa olhar. Se a gente for analisar todo o cenário do que a gente falou hoje, todas as mudanças que a gente viu, elas estavam impactando de alguma forma o cliente, né? O cliente que não está mais presencial, então eu vou atender remoto, o cliente que agora não pode mais vir aqui ver meu equipamento, então eu vou ter que transmitir a visualização desse equipamento, o cliente que não consome mais mídia no aeroporto, mídia no outdoor, porque ele está preso em casa, então eu vou ter que olhar as redes sociais e trabalhar isso. Então, assim, como mensagem final, eu acho que esse olhar para a transformação, ele precisa passar justamente por esse olhar do cliente, do que o cliente precisa, do que o cliente vai precisar daqui para frente, e eu acho que entendendo isso dentro de cada segmento, dentro de cada cenário das empresas, eu acho que a gente passa a ter mais sucesso e passa a conseguir sobreviver e seguir daqui para frente de uma maneira mais tranquila e mais fácil, tá? Então, agradeço bastante a oportunidade aí, agradeço os outros colegas aqui, foi um bate-papo bem legal, bem bom hoje, e eu acho que essa é a minha mensagem final aí, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ricardo, suas considerações finais e o mercado de tecnologia, como que você enxerga aí nos próximos anos? Lá, acho que vou pegar carona aqui num comentário do Paulo, ele falou da previsão, né? Acho que um ponto que aconteceu aí é que cada vez mais nós podemos acreditar menos nas previsões, né? Quanto mais longo o período de previsão, maior o erro, né? Então, a gente viu aí no Covid que a gente precisa, na verdade, desenvolver outras capacidades, né? E uma delas eu acho que é responsividade. A Ângela falou ali do Magazine Luiza, então eles foram muito responsivos durante esse período, eles rapidamente mudaram a direção e embarcaram firmes, né, nesse novo cenário. Então, e para ser responsivo a gente precisa de novas regras de negócio, precisa de tecnologia. Então eu prevejo aí um mercado muito forte para nós do ponto de vista de tecnologia. A demanda já cresceu, eu comentei com vocês anteriormente, nosso pipeline tem crescido de uma forma muito, muito rápida, e eu acho que isso para todos os colegas aqui que são de tecnologias, esse é o que deve estar acontecendo no momento, né? Então a gente precisa da tecnologia para automatizar, para ser mais ágeis, para ser mais flexíveis. Então eu vejo aí um mercado bastante crescente, né? Bastante crescente, e acho que a palavra que permeou todo esse nosso debate aqui foi velocidade, né? Então, responsividade, velocidade, senso de urgência, né? Esteve aqui praticamente em todas as falas nossas, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. Então, acho que o caminho não vai ter uma mudança muito drástica. O que vai ter drástico é a aceleração, é a velocidade. Eu acho que o que realmente vai mudar muito forte é a velocidade da adoção das tecnologias que nós vínhamos falando já há tanto tempo, e que agora acho que vai acontecer aqui uma exponencial implementação. Eu acho que cabe a nós aí, né,
fazer com que o Covid não nos deixe apenas o gosto amargo, né, de todos os malefícios que ele trouxe, né, mas que nos traga aí quem sabe, o sabor da vitória de construir novos modelos de negócio e de construir novas relações com os nossos colaboradores, com os nossos pares, com os nossos familiares, com as nossas comunidades, né, e que a gente aprenda com tudo isso e construa, né, empresas mais fortes, mais resilientes, mais saudáveis, que construam relacionamentos e uma sociedade melhor. Eu acho que aqui é uma oportunidade que cabe a nós, né, que estamos à frente das organizações, realmente fazermos diferente, né, usar isso como trampolim, como mola propulsora para criar um futuro melhor, né. Então, eu queria agradecer a ABI pela oportunidade novamente, por organizar essa live aqui, pelo pessoal que organizou, fez toda a organização, que tem muita gente envolvida sempre, né, nesses eventos. Então, quero agradecer todo mundo, parabenizar pelo evento, agradecer meus colegas, né, a Ângela, o Fernando, o Jair, o Paulo pela oportunidade, o Graminha pela mediação, e fiquem bem. Sucesso Legal. A todos. Ricardo, obrigado. Gostaria de reforçar, então, os agradecimentos finais, tá? Agradecer o apoio da revista Plástico Industrial pela divulgação do evento, nos deu um grande apoio. Agradecer a todas as pessoas que participaram, conectadas aí na nossa live, conteúdo excelente. Agradecer também a cada um de vocês, Ricardo, Paulo, Jair, Ângela, Fernanda. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo conteúdo. Quero agradecer também ao pessoal da ABI, que participa efetivamente, que tem colaborado cada vez mais com os trabalhos, com os grupos de trabalho, né? Nós trabalhamos em grupos de trabalho, negócios, tecnologias e pessoas. Cada um voluntário que também ajudou, né, na construção dessas lives. E agradecer também ao trabalho da Popcast, que tem feito uma transmissão muito boa com os eventos da ABI. Só era isso, agradeço a todos novamente, estamos aqui então encerrando essa segunda live ABI e deixando o convite para que estejam conectados na próxima quarta-feira, na live referente ao tema tecnologia. Um bom dia a todos, muito obrigado e grande abraço. Até logo, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada.